Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu mostrarei os 12 melhores fundos imobiliários de tijolo que atualmente temos disponível para investir na Bolsa de Valores. Eles são, na minha opinião, os melhores, porém eu sei que não sou o dono da razão. Depois que você assistir ao vídeo, deixe aí nos comentários se você concorda ou não com essa lista que eu mostrarei. E se você discordar, deixe aí nos comentários quais fundos você tiraria e quais fundos você colocaria nessa lista. Mas antes vamos responder a uma dúvida que alguns investidores têm, especialmente quem é investidor iniciante. O que são fundos imobiliários de tijolo? Fundos imobiliários de tijolo são aqueles fundos imobiliários que têm seu patrimônio investido em imóveis físicos. Então são imóveis reais. Como o próprio nome diz, fundos de tijolo. Eles foram construídos, por exemplo, temos shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, hotéis, hospitais, escritórios, lojas e assim por diante. E por qual motivo esses fundos imobiliários, na minha opinião, são os melhores? Primeiramente, na sua grande maioria, eles têm boas gestoras. Esse é um fator primordial ao escolher um fundo imobiliário para poder investir. Além disso, eles são fundos que já têm um bom tempo de existência, dessa maneira já passaram por fases boas e ruins no decorrer de todo esse tempo. Além disso, são fundos imobiliários que têm um patrimônio superior a R$ 1 bilhão, então são fundos grandes, têm excelente liquidez média diária. Então você não terá dificuldade em comprar ou vender esse fundo imobiliário no futuro. Tem um bom número de cotistas, entrega bons rendimentos e tem vários imóveis. Então isso são características que fazem com que esses fundos, na minha opinião, sejam os melhores para se investir no momento com respeito ao segmento de tijolo. Aqui, pessoal, tem fundos distintos, então tem de vários segmentos. Então eu vou falar aqui sobre cada um deles. A lista que eu fiz aqui, pessoal, do primeiro até o 12º, não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Eu coloquei aqui de maneira totalmente aleatória. O primeiro fundo é o ALZR11, ele é um fundo híbrido, ele tem aí diferentes tipos de imóveis. A sua gestora é a Alianza, uma boa gestora. Atualmente ele tem um patrimônio aqui superior a R$ 1 bilhão, uma liquidez superior a 1,6 milhões, dividend yield na faixa dos 8%. Ele está com o P sobre VP de 1,09, então ele está assim 9% mais caro do que seria o seu preço justo. Porém, devemos nos lembrar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo, nem sempre eles estão corretos, então tem que se analisar essa questão. Muitas vezes aqui aparece como estando 9% mais caro, mas na realidade não está, já que o valor dos imóveis eles oscilam bastante no decorrer do tempo. Ele tem um caixa aqui de 257 milhões de reais, o seu preço atualmente é R$ 114, tem um pouco mais de 146 mil cotistas e 13 imóveis. O segundo fundo é o BRCA11, a gestora é a Prescom, ele tem um patrimônio aqui de 1,7 bilhões de reais, uma liquidez superior a 2 milhões de reais, dividend yield na casa dos 8%, ele está sendo negociado no seu preço justo, tem um caixa aqui de 81 milhões de reais, custa atualmente R$ 121, tem um pouco mais de 117 mil cotistas e 10 galpões logísticos. Lembrando que esse é um fundo de galpões logísticos. Temos outro fundo de logística, o BTLG11, a sua gestora é a PTG Pactual, atualmente tem um patrimônio de 2,8 bilhões de reais, liquidez muito grande de 6,4 milhões, dividend yield na casa dos 9%, sendo negociado praticamente no seu preço justo, um caixa de 859 milhões de reais, lembrando que faz pouco tempo que ele realizou uma subscrição, por esse motivo esse caixa é tão alto, seu preço atualmente na faixa ali dos R$ 99, conta com quase 250 mil cotistas e tem atualmente 20 galpões logísticos. Temos agora um fundo de shopping, o HGBS11, a sua gestora é a RET, uma boa gestora de fundos imobiliários, patrimônio aqui de 2,2 bilhões de reais, liquidez na faixa do 2,7 milhões, dividend yield na casa dos 8,50%, sendo negociado no seu preço justo, tem um caixa de 267 milhões de reais, preço atual R$ 225, conta com um pouco mais de 91 mil cotistas e tem aqui participação de 12 shoppings. Temos outro fundo de logística, o HGLG11, a gestora é Credit Suisse, atualmente ele tem um patrimônio aqui de 5,1 bilhões de reais, liquidez superior a 11 milhões de reais ao dia, dividend yield de 9,33%,
sendo negociada aqui com um ágio de 3%, um caixa disponível de 238 milhões de reais, custando R$ 157, supera aqui os 400 mil cotistas e tem atualmente 20 imóveis. Temos um outro fundo de imóveis comerciais, o HGRU11, sua gestora também é a Credit Suisse, tem um patrimônio aqui de 2,2 bilhões de reais, liquidez de 4,8 milhões, dividend yield na faixa dos 9%, P sobre VP de 1,05%, um caixa de 50 milhões de reais, seu preço atual R$ 130, conta aqui com 207 mil cotistas e tem atualmente 71 imóveis. Lembrando que esses imóveis são um pouco pequenos, né? Se compararmos aí com shopping e fundos de logística. Temos outro fundo aqui de tijolo que tem tipos de imóveis diferentes, é o KNRI11, atualmente sua gestora é a Kinea, para mim a melhor gestora de fundos imobiliários, juntamente com a Credit Suisse e a VBI. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 3,8 bilhões de reais, liquidez de 3,8 milhões, dividend yield na faixa dos 7,50%, P sobre PP praticamente sendo negociado no seu preço justo, caixa de 43 milhões de reais, seu preço atual R$ 161, conta com um pouco mais de 260 mil cotistas e tem 17 imóveis. Próximo fundo também é o fundo de logística, o LVBI 11, sua gestora é a VBI, patrimônio de 1,3 bilhões de reais, liquidez de 3 milhões, dividend yield na faixa dos 8%, P sobre VP praticamente sendo negociado no seu preço justo, tem um caixa aqui de 49 milhões de reais, seu preço atual R$ 117, tem aqui um pouco mais de 82 mil cotistas e 8 imóveis. Temos outro fundo aqui, o DRXF11, sua gestora é a TRX, tem um patrimônio atual aqui de 1,3 bilhões de reais, tem uma liquidez superior a 5,1 milhões, seu dividend yield está na faixa dos 10%, P sobre VP de 1,05, caixa de 8 milhões, seu preço atual na faixa dos R$ 108, número de cotistas 108 mil cotistas e total de imóveis de 29 imóveis. Temos outro fundo de logística, pessoal, o XP-LG11, sua gestora é a XP, patrimônio aqui de 2,9 bilhões de reais, liquidez de 3,3 milhões, dividend yield na faixa dos 8,5%, P sobre VP. Ele é o único fundo desses que eu considerei que está sendo negociado com desconto, se levarmos em consideração o seu VP, está de 0,98, 2% de desconto. Tem um caixa aqui de 421 milhões de reais, recentemente ele realizou uma subscrição, tem seu preço atual de R$ 108, número de cotistas 312 e total de 18 imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, temos o XP-ML11, que é um fundo de shoppings, também da gestora XP, tem um patrimônio atual de 3,4 bilhões de reais, liquidez média diária de 9,9 milhões de reais, dividend yield na faixa dos 8,71%, sendo negociado no seu preço justo, tem um caixa aqui de 817 milhões de reais, seu preço atual R$ 112, conta com um pouco mais de 370 mil cotistas e tem 12 imóveis. E o último fundo, pessoal, é o GGRC11. A sua gestora é a Zacros, tem um patrimônio aqui de 1 bilhão de reais, liquidez média diária um pouco superior a 1 milhão, dividend yield aqui de 10,47%. De todos esses que eu considerei, ele é o que tem o maior dividend yield. Ele também está sendo negociado aqui praticamente no seu preço justo, diferença de 1%. Tem um caixa de 135 milhões de reais, está custando R$ 112 cada cota. Tem aqui um pouco mais de 106 mil cotistas e 16 imóveis. Então, pessoal, esses são os 12 fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes que eu mencionei aí, que pelo menos na minha opinião são os melhores para se investir. São fundos que têm um bom tempo de existência, como eu mencionei, tem boas gestoras por detrás dele, fundos com alto patrimônio, excelente liquidez média diária, entregando bons rendimentos todos os meses, alguns deles sendo negociados no seu preço justo praticamente, e todos eles aí com um bom número de imóveis. Se algum deles lhe interessou, agora cabe a você procurar se aprofundar sobre cada um deles, né? Considerar aí quais são os tipos de imóveis que atualmente eles têm, o tipo de vacância física e financeira, a localização dos seus imóveis, que isso beneficia o fundo, entre outros critérios, correspondente a taxas de administração, taxa de performance e assim por diante. Porém, na minha opinião, esses são aí alguns dos melhores fundos imobiliários para se investir no momento. Mas como eu falei, deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que esses são realmente os melhores fundos imobiliários de tijolo para se investir no momento? Se você acha que não, deixe aí nos comentários quais são os melhores
os 12 melhores na sua opinião. Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Então, se você está procurando aí fundos seguros, fundos consistentes, eu te mostrei aí 12 boas opções que atualmente você tem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.